Quero, nesta oportunidade, cumprimentar o Bispo Primaz, Dr. Manuel Ferreira, na pessoa do pastor Davi Nassif. Cumprimentar o senhor presidente da CONEMAD Tocantins, pastora Marido Martins da Silva. Assim também o faço cumprimentando toda a mesa diretora aqui neste altar e todos os convencionais, senhoras, senhores e senhoritas, com uma paz do Senhor. Considerando a pauta que foi lida dentro do relatório proposto da comissão, cujo temário aborda sobre a formação, crescimento, por assim dizer, tratando da continuidade das questões de formação da nossa gente, do nosso povo, por conseguinte, por distribuição de assuntos que são já desde então relatados em toda a Bíblia, que por vezes, como bem abordado com o avanço da internet e muitas questões de rede social, que tem o parâmetro da sociedade, mas dissocializa aqueles que se alimentam daquilo que seria para ser rede social. John Piper disse que a rede social só vai servir para uma coisa naquele dia: provar para os crentes que todos tinham tempo para orar. Porque se tinha tempo para a rede social, pressupõe tempo para a oração. Uma vez, o tempo suprimido da oração foi colocado sobre o tempo da rede social e vice-versa. Aí se constitui uma geração fraca, porque estão cada vez mais obcecados pelo aqui e agora, esquecendo dos valores e das fundações. O belo de um prédio não está na sua estética de acabamentos. O belo de um prédio está na fundação, cuja fundamentação foi bem elaborada por quem se preparou tecnicamente para que pudesse pressupor um crescimento que tivesse, aos olhos de quem vê, o agrada, mas a segurança de quem habita é para sempre. Edifício que não é corroído. Para tanto, o texto em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, que o próprio Moisés, na repetição da lei, ele deixa claro a seguinte palavra: inculca na cabeça das crianças, ou da tua criança, ou do teu filho, 4 ações. A primeira é ensinando em 4 lugares. O primeiro lugar é em casa. Pressupõe que a base de toda a formação, corroborando com o relatório da comissão, toda a formação começa a partir de casa. Segundo, no caminho, ou seja, começa em casa e depois lá fora. Foi dito aqui que a sociedade, principalmente nas questões políticas, tem avançado numa direção da contramão da proposta cristã, fazendo com que pessoas sejam formadas na escola, nas pressuposições, nos tempos integrais, onde a integralidade do Estado assume a responsabilidade dos pais, quando na realidade a pastora Kézia bem pontua na sua fala que a casa é a base principal de todas as coisas, de todas as formações, é aqui. Eu aprendi a cantar os hinos da harpa com a minha avó dentro de casa. Aprendi a frequentar a escola dominical com a minha avó e com a minha mãe dentro de casa. Aprendi o primeiro versículo que sustenta a minha fé e até hoje guardo. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É nesta fé que nós estamos fundamentados. O apóstolo Paulo, tratando agora como seu princípio operacional, pastor João Milton, o apóstolo Paulo, no princípio operacional, ele faz 2 tipos de distinção entre os 2 modelos de liderança. O primeiro modelo de liderança é a liderança de produção e o segundo é a liderança de reprodução. Está aqui nesse livro, aqui na página 135 em diante. Liderança de produção é aqueles que querem inventar as coisas, inventam seus líderes, suas consagrações. Foi falado aqui, pessoas que querem ser donos de si mesmos, estão enquadrados dentro do que Paulo fala aos Filipenses capítulo 3, versículo 17 a seguir, são como inimigos da cruz, cujo Deus é o seu ventre, mas nós não somos como tais, nós somos aqueles que temos a nossa pátria que está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante disso, Paulo apresenta o princípio operacional, que é a sua liderança de reprodução. Diga comigo, liderança de reprodução. Ninguém precisa inventar a roda, senhor presidente. Não existe doutrina que seja inventada, a doutrina já foi estabelecida. A igreja do século I já foi estabelecida, o princípio doutrinário já está fincado às suas estacas. Paulo diz para Timóteo, capítulo 1, versículo 13, na segunda carta: conserva as palavras sãs que eu vos ensinei.
No capítulo 1, versículo 14 da segunda carta, ele diz: guarda o bom depósito. Fecho a minha palavra na segunda carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: filho meu, assume a paternidade daquilo que o pastor Elisvan pontuou. Filho meu, ele tinha pai, ele era um pai e tinha um filho. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 2, o princípio operacional consiste em 4 situações, que é alcance de 4 gerações. Versículo 2 do capítulo 2 da segunda carta: o que de mim ouvistes. Paulo estava dizendo alcance de gerações. O que de mim ouviste? Ele estava dizendo, seu presidente, a minha geração. Ele olha para Timóteo e diz: confia-os. A geração agora, pastor Davi Nassif, a geração de Timóteo. E ele diz mais: confia-os a homens fiéis, geração dos discípulos de Timóteo. Versículo 4, para que eles, a geração dos discípulos de Timóteo, também alcance todas as gerações. Em resumo, se a pregação dos nossos dias não alcançar as gerações que estão no nosso presente tempo, nós estamos perdendo nosso tempo enquanto igreja. Mas que a nossa palavra, ela tem a base, a fundação, a sustentação, a fundamentação na Sagrada Escritura. Esta é a minha palavra, senhor presidente, corroborando o senhor presidente pastor Amarildo Martins e pastor João Milton, relator presidente desta comissão. Muito obrigado.